Sim, mulher sangue, gente. Oi, Pro. Oi, Matheus. Desculpa o atraso, estava aqui me organizando, nem vi. Não tem problema. Oi, Bia. Ah, que ela assassinou alguém. Não, é verdade que A Agatha tem que resolver isso aí, Agatha. Não. E aí, senhor? Como você funciona? Como você só acendeu a luz? Isso aí não ensinaram isso. Não ensinaram isso aí, não. Não ensinaram isso daí. Tem um interruptor separado aí para acender essa coluna? Ó, é para falar só um pouco mais longe. Gente, hoje nós vamos revisar as subordinadas adverbiais, tá? Eu preparei aqui algumas coisas para a gente resolver. Eu sempre gosto da técnica de resolver questões, porque eu acho que você visualizando como é formulado algumas questões, fica mais fácil para quando você fizer uma prova, entender esse formato. Vocês lembram-se no discurso, no roteiro de estudo, Bia colocou algum gênero textual? Porque eu vi que tem os porquês, eu vi que tem as subordinadas adverbiais, eu só não lembro de ter visto algum gênero textual. Deixa eu ver, acho que eu vou começar com a... Ô, professora, pelo que eu tô vendo aqui, não tem. Não tem, né? Que ela colocou as orações subordinadas, adverbiais finais comparativas e condicionais, oração subordinada reduzida, objeto direto, uso dos porquês e sobre o olhar da ingenuidade da literatura. Ok. Então foi isso mesmo, foi sobre a questão desse último que você falou da ingenuidade, do olhar ingênuo. Então, deixa eu começar a explicar rapidinho aqui sobre o objeto direto, depois eu vou para um material que eu preparei. Eu ouvi alguém falando que está com a... Ok, Rafa, mas quando possível, se der para estar com a câmera também habilitada. Vejam, nós temos falar sobre predicação verbal. E predicado, eu acho interessante, uma vez o meu pai falou isso, eu achei muito lógico, que algumas pessoas não compreendem bem a língua portuguesa, porque alguns termos são distantes daquilo que a gente fala, e talvez a gente, por não compreender esse termo, o que ele significa mesmo, a gente passa a ter muitas dúvidas. Então, você escuta predicação verbal. O que é o predicado? O predicado é uma informação sobre algo ou alguém. Então, quando eu digo predicação verbal, é uma informação sobre o meu verbo. Então, é a forma com que esse verbo se relaciona com o sujeito e com alguma palavra que pode completar o sentido dele. Então, vocês já sabem que nós temos o verbo transitivo e o verbo intransitivo. O verbo transitivo, eu lembro também quando eu cheguei na faculdade, ainda tinha algumas dúvidas sobre isso, e a professora usou um exemplo muito prático, que é a questão do carro, o tráfego. Então, o carro, ele transita, ele se move. Então, o verbo transitivo é o verbo que, se ele ficar parado, ele não tem sentido completo. Ele precisa transitar, ele precisa caminhar para o seu complemento.
Então, quando o verbo ele sai da sua área, ele vai, aí nós chamamos ele de transitivo. Por exemplo, ela disse que vai. Não, deixa eu colocar assim. Ela comprou um presente. Eu tenho aqui o verbo comprou, certo? Quando eu pego a minha frase, ó, digamos que ele fosse, para ver se o verbo é transitivo ou não, eu tenho que ler a minha frase até o verbo e ver se até ele eu tenho um sentido que é completo ou se há necessidade desse verbo caminhar até o complemento. Então, ela comprou um presente. Se eu leio ela comprou, você fica com percebendo que está faltando algo para essa frase ser completa, o sentido ser completo? Ela comprou, qual é a pergunta que surge? Ela comprou o quê? Né? Ela comprou o quê? Então, significa que o verbo ele precisa transitar. Ele vai precisar ir até o seu complemento. E o nome do complemento do verbo transitivo é objeto. E esse objeto pode ser direto, ele pode ser indireto e ele pode ser bitransitivo, que é quando ele é os dois ao mesmo tempo. Tá? Pedi só para Luiz guardar o aparelho celular. Então, vejam bem. Nós temos... Eu gosto sempre de visualizar. As coisas, para mim, ficam mais fáceis quando elas ficam visuais. Então, a única coisa que faz o verbo não se ligar diretamente ao seu complemento é a preposição. Então, é como se a preposição fosse uma barreira. E aí, para ele se conectar, ele não vai se conectar diretamente, ele vai se conectar indiretamente. Então, vai ter que fazer uma volta aí para se ligar ao seu complemento. Preposição. Quais são as preposições mais comuns de aparecer num complemento, num objeto? É o de, é o para, o com. Eu acho que essas são as que mais costumam aparecer. Quando eu coloco assim, deixa eu colocar uma frase nova aqui para vocês verem se conseguem identificar se o verbo é transitivo ou não. Ela gosta de você. O verbo dessa frase aí é gosta. Vamos imaginar que ela só vá até o verbo. Tem sentido completo? Não. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Então, nós temos aí já de cara um verbo que nós chamamos de verbo transitivo. O verbo gosta é um verbo transitivo, tá? Aí, o que é que eu faço agora? Vou olhar para o complemento. É de você. Tem preposição aí no de você? Sim. Então, eu sei que quando tem preposição, como é o nome do meu objeto? Ele é objeto direto ou objeto indireto? Quando tem preposição. Indireto. Quando não tem preposição, é direto. Então, ó, eu agora volto para terminar de classificar o meu verbo. Porque eu só disse que ele é transitivo, mas ele é transitivo de que tipo? Então, o mesmo nome que tiver o objeto, vai ter o verbo também. Então, se o meu objeto é indireto, o meu verbo transitivo é indireto. Porque Então, do intransitivo. Objeto intransitivo. E aqui vai, só para completar,
eu vou colocar o i também, porque ele é um verbo transitivo indireto, tá? Ah, foi, Luiz, é objeto indireto. Sim, gente, aqui eu coloquei o indi, mas é indireto, né? Então, vejam, sempre é nesse mesmo formato. Quem tem um bom conhecimento da língua portuguesa, ele vê o verbo e já vai dizer de cara se é transitivo, se é intransitivo, se é bitransitivo. Tá? De cara a pessoa já consegue saber. Mas é claro que um passo de cada vez. Então, como é que começa o meu estudo? Eu encontro o verbo do meu período, eu observo se a frase até esse verbo tem sentido completo ou não. Então, se tem sentido completo, é porque ele não precisa se locomover, ele é intransitivo. Mas se ele precisa sair do seu lugar para encontrar o complemento, é porque ele precisa transitar, ele é verbo transitivo. E nós vamos ver apenas só os tipos do complemento. Deixa eu colocar uma frase aqui para vocês, ó. Deixa. O avião caiu ontem. O avião caiu ontem. Qual é o verbo desse período? Caiu. Aí eu vou ler a frase só até caiu. Tem sentido completo ou não? O avião caiu. Se foi ontem, como foi, vai ser só uma informação adicional, mas que não é necessária, é obrigatória. Então, aqui o verbo caiu, ele vai ser intransitivo. Não. O verbo intransitivo, ele não tem tipos de classificação. Se ele é intransitivo, acabou aí a minha explicação. Então, o verbo intransitivo não tem tipos. O único que tem classificações é o transitivo, que ele pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Se ele fosse transitivo, seria direto, porque não tem preposição. Certíssimo. Então, aqui nós temos o verbo caiu. Deixa eu... O verbo caiu é o verbo do meu período. E ele vai ser um verbo transitivo indireto. Não, verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Nem é assim tem a sigla certinha. Mas cadê? Então ele é intransitivo. Agora vamos para exemplos vamos para outros exemplos. Deixa eu colocar aqui. Ana ama Roberto. O verbo é amar, o verbo é ama. Se eu leio até ama, tem sentido completo? Não, direto. E aí? Ele vai ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo? Ele é um verbo transitivo. Ele precisa do complemento. Quem ama, ama alguém. Ama algo. Né? Essa pergunta já fica implícita. Tem alguma preposição entre o verbo e o complemento? Há alguma preposição aí entre o verbo amar e Roberto? Sim ou não, gente? Tem alguma preposição entre o verbo amar e Roberto? Não. Então, Roberto vai ser o objeto direto e o meu verbo transitivo vai ser transitivo direto também.
tá? Verbo transitivo direto. Você não vai encontrar nunca um objeto que vai ser de um tipo e o verbo que vai ser de outro. Porque se o objeto é direto, ele é transitivo direto. Se o objeto é indireto, ele é transitivo indireto. Verbo transitivo direto. Direto. Oi? O que faz o objeto ser direto ou indireto? Só o verbo tanto ou o verbo? É o objeto. Para ser o tipo. Primeiro você vai ver se ele se liga, como é que ele se liga ao complemento, se tem preposição ou não. Porque é a preposição que vai fazer ele ser objeto indireto. Então, sem a presença da preposição, vai ser objeto direto. Então, o transitivo e o intransitivo. Transitivo é quando ele precisa ter um complemento. Isso. Quando é intransitivo é quando não precisa. Isso. Quando Até a palavra intransitivo não é direto e indireto. não tem tipos. O intransitivo não tem tipo. E até o prefixo, né? O in. O in vem de negação. Intransitivo, ó, não. Ele não transita. Ele não se move. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo para vocês. Ó. Roberto ofereceu flores a Ana. Vamos lá. Qual é o verbo dessa frase aqui? Ofereceu. Até o verbo tem sentido completo? Até o verbo, a frase tem sentido completo? Roberto ofereceu ou precisa do complemento? Precisa do complemento. Precisa do complemento. Vocês conseguem perceber aí no complemento quantos complementos eu tenho para ofereceu? Tem um complemento ou mais de um complemento? E aí? Mais de um? Mais de um. Porque tem o que Roberto ofereceu e a quem ele ofereceu. Então, quando eu tenho dois complementos para o mesmo verbo, perfeito, Beatriz, bitransitivo. Porque eu tenho flores que não tem preposição, mas depois eu tenho a Ana e esse a, percebam como a força dele é diferente. Roberto ofereceu flores a Ana. Então, o a ele é uma preposição. Então, nós vamos ter um verbo bitransitivo. Então, o verbo é transitivo direto e indireto, e o objeto ele é direto e indireto. Então, o verbo bitransitivo não tem negócio de... não fica tudo então. Eu tenho. Tem. Se ele é bitransitivo, é porque ele é tanto direto como indireto. Verbo bitransitivo direto. Não, se ele é bitransitivo, o bi já é de ser duas coisas. O bitransitivo é porque ele é direto e indireto. Porque o objeto... Não sei se é direto ou Não, porque o bi já dá essa ideia dos dois. Então, vejam bem. Vejam que para você saber responder uma questão de predicação verbal, tem um passo a passo. Você precisa encontrar o verbo, você precisa ler a frase até o verbo para perceber se o complemento dele é obrigatório ou não. E aí você vê se o complemento é obrigatório, eu já sei que o meu verbo é transitivo. E eu vou olhar se o meu objeto tem ou não a preposição. Deixa eu colocar aqui uma... Ó, Ana gosta de Roberto. E aí? Ana gosta de Roberto. Quem quer responder para mim aí? Qual é a predicação do verbo e como é o nome do objeto? é o gosto. É o quê? Você vai responder. É verbo transitivo indireto. É o objeto indireto. É o gosto. O pessoal aqui da sala já disse, ó, verbo transitivo indireto, porque já tem um exemplo ali, o gosta. Então, toda vez que você fala gosta, o gosta ele já pede o de. Você vê, ó, quem gosta, gosta de. Né? Isso, então já tem a preposição certinha. Então, gente,
Essa é a ideia aqui da predicação verbal. Vocês estão conseguindo entender? Se vê uma questão assim na prova, vai conseguir resolver? Tomara que todas sejam. Eu espero que sim. Maior sessão já nessa questão. Porque eu entendi. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui outros exemplos. Vou colocar aqui para ver se vocês... Ó, vou colocar algumas frases e eu quero ver se vocês vão conseguir identificar. Resolvi fácil. Bora. Não, transitivo. Transitivo. É, né, Cláudia? Não, acho que não. Não. Ele é intransitivo direto. É transitivo. Falando, Verbo intransitivo. primeiro é verbo intransitivo direto. Como é que você vai pegar? Verbo direto também. Direto. Verbo intransitivo. Direto. Quando não tem Quem tá falando, pessoal? Verbo intransitivo. Calma. O primeiro é verbo. Não, eu falo para fazer isso. Eu falei, perdão. Pronto. Então, aqui eu tenho ó, 4 períodos. Período, né? Até onde tem um ponto final e se tem verbo, a gente chama de período. É tipo aquele de tempo. Ó, essas aqui são as siglas certinho, a gente, as abreviações. VI é o verbo intransitivo. VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. E VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto. Ou o bitransitivo, né? Então, vocês podem usar aí, ó, observem os exemplos, vejam as abreviações. E eu quero que vocês façam como ontem, eu quero que vocês mandem para mim, lá no chat, qual vai ser a ordem aí certinha da predicação dos verbos. Aí vocês podem usar um, ou vocês podem dar, como eu fiz, dar Enter, e cada uma fica já na sua sequência correta. Então, façam como eu disse a vocês. Vão, encontrem o verbo, leiam até o verbo, veja se precisa ou não de complemento. Cadê? Primeiro o terceiro dá certo, o segundo e quarto não. Quero ver esse chat bombando, hein? Você pode ir. E é, né? Não. Vai, André, essa não é hora de fazer isso, André. Essa é a hora que você... Agora ele estava falando aí coisas que não estava batendo com a resposta. Essa é a hora de praticar. É. Essa primeira tá certa, Brenda. O primeiro você acertou sim. O último sim, Pedro. O último. Ela mandando privado, Pedro.
Ai, vocês são uma graça. Ó, você acredita que uma vez um aluno espertinho falou assim na hora da prova: professor, o que é que significa tal palavra? E era uma prova de outra disciplina. Então, como eu não sabia que estava na questão, aí eu fui dizer, isso significa tal coisa. Aí todo mundo na sala: professora, a senhora deu a resposta. Aí quando eu peguei a prova, estava lá perguntando o significado da palavra. Aí eu disse: pois, agora eu falava: professora, essa questão não vale mais pontuação? Nunca mais me perguntaram qual era o significado de palavra nenhuma. Tá certo, certo, Brenda. As duas que você colocou. Ô, André, isso mesmo, Brenda. Então vamos lá, começar aqui a analisar. Eduardo viajou ontem. Se eu leio até viajou, tem sentido completo? Eduardo viajou? Sim, então nós chamamos de verbo intransitivo. Porque, e uma dica, gente, vocês conhecem os advérbios? Vocês estão vendo as adverbiais, né? Os advérbios, temos de tempo, ontem, hoje, amanhã. Então, os advérbios, eles são usados para completar a frase, mas eles não são obrigatórios. E ontem, por exemplo, é um advérbio. Eduardo comeu maçãs. Se eu leio só Eduardo comeu, eu vou entender a frase toda? Não, eu preciso saber o que foi. Então, maçãs. Tem alguma palavra aí entre comeu e maçãs? Não. Se eu colocasse aqui ainda, não vai dar para fazer agora, porque já estou em outra coisa escrevendo, mas se tivesse Eduardo comeu uma maçã, ainda assim continuaria sendo direto, porque uma não é preposição, uma é ou é um numeral, ou uma é um artigo indefinido. Então, não é que para ser direto não possa ter nenhuma palavra, pode ter, só não pode ser uma preposição. Na terceira tem, Eduardo assistiu ao filme. Ó, a gente fala, alguém assistiu o filme, mas o certo é assistir ao filme. E ao, nós chamamos de contração prepositiva, porque é o a mais o. E aí, quando junta, nós temos uma preposição, tem valor de preposição. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto. E o último, nós temos dois objetos. Nós temos o que informou e a quem informou. Então, nós temos um bitransitivo, porque Eduardo informou. Informou o quê? A quem? Então, embaixo aí, já dando a ordem certinha. O primeiro é VI, verbo intransitivo. Segundo, VTD, verbo transitivo direto. VTI, não foi. E o último, verbo transitivo direto e indireto, que é o VTDI. Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma questão. Sem estar na ordem. Sem estar na ordem, né? Deixa eu ver se eu consigo ter alguma questão sobre predicação verbal. Professora, eu aprendi bem essa matéria. Sim. Melhor falar pelo tanto, só para ele. Sim, na prova, eu não conseguiria responder. Não perguntava. Na hora que eu tenho como. Professora, faz o seguinte, copia e cola lá no quadro 2, fica melhor para ver. Lá no quadro? É, no quadro 2. Imagina, André. Eu nem fiz faculdade, né? Tô ensinando, comecei aqui faz ontem.
Tudo bem, Alex, tudo bem. Deixa eu limpar aqui tudo. Ó, julgue as alternativas em verdadeiro ou falso em relação à transitividade verbal nas orações abaixo. Então, tem aí, Pedro gosta de viajar, chamei um mecânico, o pneu furou e entregou os documentos ao juiz. Então, primeiro, o que é que eu faço? Identifico o verbo de cada período. Segundo, tento ler a frase até o verbo. Para eu ver se dá ou se precisa do complemento. Depois disso, se precisar do complemento, eu vou ver se há alguma preposição entre o verbo e o seu respectivo complemento. Então, a letra A diz assim: 1 possui um verbo transitivo indireto e 2 um verbo intransitivo. 3 possui um verbo transitivo indireto e 4 possui um verbo transitivo direto e indireto. A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é analisar de um por um. Primeiro vão vendo de um por um o que é, se é VI, se é VTD, se é VTDI, se é VTI. Porque depois que você analisa de um por um, você vai conseguir analisar melhor as possibilidades que temos aqui, da letra A até a letra E. Nós já vimos o verbo gostar antes, vocês já viram a predicação dele. Ele só tem uma predicação. Tem verbo que tem várias predicações, mas tem verbo que só é uma coisa. Tem o quê? Não, pode ter mais de uma opção aqui. Porque aqui você vai colocar verdadeiro ou falso, na verdade. É para colocar verdadeiro ou falso. Então, essa é a questão. Primeiro, analisa as frases para depois você ir ver. Deixa eu primeiro fazer aqui deixa eu fazer a minha análise também. Indireto e preposição. Uma preposição nessa. Não? Cadê, Agatha, a sua resposta? O que, Esther? Cadê, Brenda, o teu? Brenda não, Agatha. Foi mal. Cadê a tua resposta? Tu não fez? Não. Você pode tirar o chat rapidinho? Oi? Pode tirar o chat rapidinho? Daqui a pouco eu olho um pouquinho o chat, que o pessoal aqui da sala disse, professora, a gente tá vendo aqui o chat, não vai ficar tirando a atenção. Deixa eu não posso nem parar de compartilhar ali, senão vocês ficam na sala não ver.
Quem que vocês falaram que é muito bom em inglês? Vocês falaram um dia desse, tem alguém que é muito bom em inglês. Aluno. Não lembro. Eu fiz uma resposta uma coisa. Eu vou escrever de novo. Vamos começar. Eu pensei que esse chamei mecânico era preposição. Aqui na resposta, não olhando. A ordem que eu botei. Tá certo? FV ou FV? FV? É, F, F, V, F. Só esse aqui que tá errado. Verdadeiro? Aham. Vamos lá. Brenda, fala aí pra gente, Brenda, sobre o primeiro período. Que tipo de verbo nós temos aí na primeira frase? É um verbo transi... Não, calma. Ai, Luca. Peraí, Sora. Ai, Sora, eu coloquei falso. Porque, ó, possui verbo transitivo indireto. Ah, o verbo é intransitivo. E é indireto mesmo. Não, você confundiu um pouquinho. Ó, Pedro gosta. Dá para entender até gosta? Não, que ele gosta de alguma coisa. Isso, então é porque ele é transitivo, ele precisa do complemento, ele Ah, é. ir até o complemento. Então, aqui nós temos um VT, verbo transitivo. Agora, tem preposição aí nesse complemento? Tem. Tem, que é o de. Então, ele é verbo transitivo Indireto. indireto. Agora, Bia, me ajuda aqui na segunda frase, Bia. Eu tenho chamei um mecânico. O verbo daí é chamei. A frase até chamei tem sentido completo? Oi? A frase até chamei tem sentido completo? Não. Não. Então, ele é um verbo transitivo. O Aham. complemento dele é um mecânico. Tem preposição aí? Eu sempre me embolo nessa parte, calma aí. Veja aí. Tem chamei e um mecânico. O um é uma preposição? O um não é preposição. Não, ele não é preposição um. O um não é. Ele é só um artigo. Então, Aham. é um verbo transitivo direto. Direto. Eu me confundo nessas. Verbo transitivo direto. Vamos para o outro. O pneu furou. O verbo é furou. Tem algum complemento aqui? Nem complemento tem na frase. Então, eu já sei que ele é um verbo intransitivo. Mateus, me ajuda aí na última. Eu tenho entregou os documentos ao juiz. O verbo é entregou. Só entregou tem sentido completo? Não, Não. Então, ele é um verbo transitivo. E quantos complementos tem aqui o verbo entregou? dois, não é? Dois, porque ele entregou os documentos ao... Ao juiz. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Tá? Então, agora dá para a gente analisar de um por um. Aí ele fala, um possui um verbo transitivo indireto. Um é transitivo indireto. Essa primeira parte está certa. Aí ele fala, e dois possui um verbo intransitivo. Dois, um verbo intransitivo. Não. O dois é um verbo transitivo direto. Então, isso aqui está falso. B. 3 possui um verbo transitivo indireto. 3, verbo transitivo indireto? Não, é um verbo intransitivo. Então, aqui, ó, já também sei que é falso. Letra C. Quarto possui um verbo transitivo direto e indireto. Tá certo, é um VTDI. Só que ele diz que 2 possui um verbo transitivo direto. 2, transitivo direto. Certo. Então, a terceira é verdadeira. Quase, Henrique, quase, quase você acerta tudo.
Ok, Isa. O que foi que Brenda colocou, Agatha, que eu não entendi aqui? É ela falando alto, é? Ó, letra D. 3 possui um verbo intransitivo. 3 intransitivo? Ah, sim, 3 intransitivos, certo. E um possui um verbo transitivo indireto. Tá certo também, verdadeiro. 2 possui um verbo transitivo direto. 2 transitivo direto, certo. E 4 possui um verbo transitivo direto e indireto, verdadeiro também. Então, a sequência aqui ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro também, tá? Então, ó, vou parar um pouquinho aqui agora e eu vou compartilhar com vocês um slidezinho que eu fiz com as... Com coordena... Agora são as subordinadas. Não, vamos lembrar aqui para vocês se saírem muito bem na prova. Então, vejam, as adverbiais, elas vão exprimir uma circunstância, que pode ser uma circunstância, como vocês já viram, ó, aqui tem o nome delas, a maioria com C, causal, consecutiva, condicional, comparativa, concessiva, conformativa, proporcional, final e temporal. São 9. Professora, é muita coisa para decorar. É se você for decorar. Quem perde tempo decorando, realmente fica aí confuso. Então, ó, não é para você decorar. Você precisa só entender na frase qual é a ideia que está passando. Se é uma ideia de causa, você precisa saber, na verdade, o nome delas, né? O nome delas você precisa saber. Não tem como você classificar uma oração se você não sabe nem o nome dela. Aí complica. Mas o problema é que você lembra Gente, ó, tem até... Tem musiquinha que você pode ver. Tem uma coisa também. Uma vez eu fui fazer uma prova na igreja, né? Num curso da igreja, e eu não tenho facilidade para decorar. O meu negócio é aprender. Decorar, para mim, complica. Só que eu tinha percebido que o professor, como ele não tinha uma formação de licenciatura, não tinha conhecimento de didática, então a prova dele era muito o que estava na apostila. Então, ele perguntava quais são as etapas, tinha que saber aquelas etapas todas, na ordem e tudo mais. Então, no dia da prova, antes, né, para estudar, eu disse, o que é que eu vou fazer para me ajudar? Então, eu peguei o meu celular, peguei o gravador do celular e fiquei falando. Então, eu fiquei gravando, eu falando e explicando, e depois eu fiquei me ouvindo falar. E eu percebi que uma sequência eu não ia conseguir decorar tudo. Eu não ia conseguir decorar aquela sequência. Então, eu decorei as primeiras letras dela. Porque eu lembrava dos nomes e na hora deu certo. Eu lembrei. Então, você precisa descobrir qual é a forma mais fácil para lhe ajudar. Nossa, professora, eu faço muito isso quando eu tenho apresentação. Eu gravo a apresentação no meu celular e aí antes de dormir eu sempre escuto ela. Isso. Então, assim, a gente vai percebendo, né? O que é que me ajuda? Tem gente que é muito visual, ele observa e consegue fixar. Tem gente que é ouvindo, tem gente que é escrevendo. Eu também, às vezes, sinto muito isso do escrever. Eu estou escrevendo. Porque fica muito, né? Então, você precisa descobrir. Mas aí, vejam só. Não viajamos porque estava chovendo. Então, eu preciso, quando começa o estudo das orações subordinadas, eu vou precisar saber dividir, né, a oração. Então, geralmente, vocês já sabem que na hora de dividir, geralmente a segunda, ela começa com a conjunção. Então, aqui eu coloquei, esse resumo, na verdade, ele traz as conjunções que mais costumam aparecer. Porque se você também entende essas, quando você vê outras, e você pode fazer substituição, você vai entender qual é o tipo das orações. Mas aí vamos lá, ó. Não viajamos porque estava chovendo.
Por que estava chovendo é a causa da viagem não ter acontecido. Ó, a causa de não ter viajado foi a chuva. Depois, ó, choveu tanto que o jogo foi cancelado. O que é que aconteceu? Qual foi a consequência da chuva? O jogo ser cancelado. Se chover, não sairei. Se apresenta a ideia de possibilidade, de hipótese. Não é uma confirmação, é uma possibilidade. Então, ó, se chover, ele não está falando que choverá. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Depois nós temos a comparativa. Estou tão nervosa como você estava até agora. Então, ele está comparando o nervosismo de uma pessoa ao nervosismo da outra. Comparação. Depois nós temos a concessiva. Vocês acreditam? Eu levei muito tempo para entender a ideia da concessão. Né? Quando eu estudava, eu levei muito tempo para entender. Então, o que é a concessão? É quando você entende uma coisa e a consequência seria uma, mas não é o que você espera. Então, é quando se abre possibilidade para outra coisa. Por exemplo, vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Se a pessoa não merece, você entende que ela não vai ter mais uma chance. É como se fosse uma contraposição, né? Então, a pessoa não merece, mesmo assim ela vai ter uma nova chance. Então, isso é a concessão. Depois nós temos a conformativa, que é quando algo acontece de acordo, conforme se espera. Então, tem segundo me disseram, hoje haverá aula. Então, é conforme me disseram, de acordo com o que me disseram. Então, há aí uma ideia de conformância, está tudo, ó, de acordo. Proporcional, a gente já entendeu, proporção. À medida que o tempo passa, a menina cresce. Então, ela cresce enquanto o tempo está passando. Aí, uma proporção. Quanto mais o tempo passa, mais ela cresce. Final. Final vem de finalidade. Você faz alguma coisa para que. Ó, estude bastante para que você passe no concurso. Então, você vai estudar com uma finalidade. E a última aqui, temporal. Como é isso? Final é? A finalidade é quando você faz algo pensando no... Eu nem lembro agora como foi que eu falei. Ó, estude bastante para que você passe no concurso. Você vai estudar porque você quer alcançar alguma coisa. Há uma finalidade, há um objetivo. Temporal, não sairei até que me contem a verdade. Aqui tem um até que, mas a conjunção que mais aparece nas temporais é o quando. Né? Quando é a que mais aparece. Vamos começar a praticar. Vamos começar a praticar, porque a gente vai observando. Vamos fazer assim? Você pode só me explicar comparativa e temporal. Comparativa é quando eu vou colocar, geralmente é uma característica de algo, sendo comparado ao de outro. A conformativa é quando algo está de acordo. Por exemplo, conforme Luiz me informou, a sala está vazia. Então, a sala está vazia de acordo com o que ele me disse. Então, está conforme, está de acordo com o que ele disse. Não há algo diferente, está igual ao que foi dito. Então, há aí uma conformância. Vejam, eu poderia voltar tudo isso aqui e falar para vocês de novo. Então, eu quero que vocês comecem a praticar, que vocês comecem a visualizar como isso é pedido nas questões. E aí, qualquer coisa, a gente volta para o esquema, esse daqui, para a gente tirar as dúvidas. Vocês já sabem que quando eu pego uma oração, um período composto por subordinação e é um adverbial, eu tenho uma principal e uma subordinada. E é a subordinada que a gente classifica, né? Subordinada adverbial, temporal. Temporal é 10.
Ó, aqui tem uma sequência bem grande, né? São 9. E cada uma é uma coisa. Cada uma é um tipo das adverbiais. Então, ó, olha a primeira. Quanto mais se estuda, mais se aprende. Ah. Vejam só. Quanto mais se estuda, mais se aprende. Não é Não é? condicional. Não, gente, ó. Quanto mais se estuda... É proporcional. 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 Quanto mais se estuda, mais se aprende. Então, na letra A, nós vamos ter o 3. Na letra B, vamos lá. Quando os porcos bailam, adivinham chuva. Bailam é de dançar. Então, é como se eles, quando dança, vai chover. Onde é que tem aí? Não. Comparativa não é, né, professora? Não. Eu acabei de falar. Condicional? Não. Eu acabei de falar a conjunção que está aí e a que mais aparece num tipo de adverbial. No exemplo tinha um, eu falei, ó, mas o que aparece mais é esse outro. Quando os porcos bailam, adivinham chuva. É causal. Ô, professora, eu não sei se é certo, mas é temporal? É final. Temporal. Temporal? Quando, gente? O pessoal que está rindo porque falaram da chuva e falaram temporal, aí ficaram achando engraçado, chuva e temporal. Mas, ó, é temporal mesmo. O quando, não esqueçam, quando só aparece na temporal. Quando. Vamos para a letra C. Então, na letra B, nós vamos ter temporal, que é o sexto. Letra C. Se queres ser aprovado, estude muito. Se queres... Calma aí, se quer ser aprovado. É condicional? Perfeito, Bia. Olha o se. Se. O se, gente, é de condição. Para transformar o se, vocês já viram, vocês já viram isso? Mas aparece assim, ó, se. Se aparece se um ao lado do outro, é porque não é mais uma condição, é algo fato. Então, ó, se uma vez é condição. Vamos para a letra D. Embora estudasse muito, não foi aprovado. A pessoa que estuda muito, você espera que ela seja aprovada. Só que ela estudou muito e não aconteceu. Qual é o tipo de oração subordinada que você espera uma coisa e acontece algo diferente? Concessiva? Muito bem, Agatha e Bia acertaram. Concessiva. O embora é a conjunção que mais aparece nas concessivas. Embora. Concessiva é 7. Vamos para E. Ela se vestia conforme dita a moda. A conjunção aí já é o nome do tipo dela. Consecutiva? Conformativa. Conformativa, ó, conforme. Então, o E é de conformativa, que é 2. Vamos para F. Ficou irritado porque foi impedido de entrar. Letra F, já falaram aqui, causal. Porque. Isso, porque é que mais aparece na causa, né? Qual é a causa? Aí vai dizer com o porquê. O carro era tão caro que desistiu da compra.
Não é comparativo, porque comparativo é a última. Então, ela é Final? final? Não. Não sei. É a Mas consequência. consecutiva já foi É tão usada, caro. senhora. Por que É ela existiu? Já foi consecutiva? consecutiva? Eu não sei. É consecutiva? Cadê aqui? Nossa, eu anotei aqui. Ó, qual que foi já? Fala pra mim. Foi, ó. Eu adicionei aqui 3. Eu acredito que é consecutiva. A consecutiva é o quê? Que é o número da consecutiva? Não, ela não foi consecutiva, não. Não foi. É consecutiva. É consecutiva. Não, a quarta foi concessiva. Não, senhora. É concessiva. Foi não foi. É Você cadê o concessiva. Então, Eu anotei errado mesmo. Desculpa. é consecutiva, gente, ó. Que é a consequência. Por que a pessoa desistiu? O carro era caro e o que aconteceu? Desistiu da compra. É a consequência do Então, a consequência do carro ser caro foi a desistência da compra. Então, aí nós temos consecutiva, que é 8. Hã? H. Estude para não travar na prova. Estude para. Você vai estudar com uma finalidade. finalidade. A H é uma final. Estude para. Não ele. Cadê? E a última tem: mais fácil conquistar uma cidade inteira do que conquistar um amigo ferido. Muito bem, Bia. Comparativa. Ele está comparando aí a conquista comparativa. Ele está comparando a conquista de uma cidade com a conquista de um amigo ferido. Então, aí nós acabamos a letra I com a comparativa, que é número 5. Vamos lá para outra questão. Quero ver vocês. Agora é para vocês classificarem se elas são aqui embaixo reduzida de infinitivo ou de gerúndio. Isso aqui é muito fácil. Ó, ele aqui não está nem querendo saber, gente. Então, ó, ele aqui não está querendo saber qual é o tipo da adverbial. Ele não está querendo saber se é temporal, não quer. Ele só quer saber se o verbo é infinitivo ou gerúndio. Se não for gerúndio, é infinitivo. Você só precisa então. São 3. Acabei, senhora. São quais, então? Infinitivo, gerúndio e tem o particípio. Particípio. É o A, do E, do I. Do E, né? Eu sei inglês, senhora. Eu não sei português. E aí, Pedro, quer responder? A gerúndio é o E, tem. O E. B. É B, C, E, D. B, C, D é gerúndio. Não. A e D é infinitivo. A B tá certo, a E tá certo. Falta mais uma de gerúndio aí. Gerúndio, infinitivo, gerúndio. Letra B, Pedro falou, é gerúndio, tá certo. Letra E é gerúndio, tá certo. Ó, percebendo, terminando. E onde é que tem mais um aí com essa ideia de ação continuada? Letra C? Muito bem. Letra C, mesmo não sendo. Então, aí nós temos, ó, infinitivo, perceber, terminando, gerúndio, sendo gerúndio, acreditar, infinitivo, e a última também gerúndio. Vamos lá. Aqui ele quer que você diga qual é a única alternativa que a oração ela é uma adverbial condicional, uma condição.
Algo só vai acontecer dependendo de uma outra coisa. É o C? A letra C? Certíssimo, Pedro? Pedro, ó, não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. Você só vai poder ir embora mais cedo com uma condição, que é o fato de ter ou não clientes. Muito bem, Pedro. Aqui nós temos uma reduzida. Mas mesmo sem a conjunção, eu consigo perceber pela frase. Olha que interessante, você fica assim, meio complicado para ver a conjunção e saber qual é o tipo da conjunção, mas aí vem a reduzida para mostrar que você é capaz de, mesmo sem a conjunção, entender a ideia da frase, tá? Outra aqui, vamos assinalar em certo e errado a classificação das orações. Então, ele coloca, ó, dependendo apenas do seu esforço do meu esforço para ser aprovado. Dependendo é particípio, dependendo. Nós temos infinitivo, gerúndio e particípio. Certo, o Luiz já disse aqui, ó, tá errado, é gerúndio. Então, mesmo se eu ver a questão toda assim na frente, ó, professora, não estou na dúvida se é final mesmo, se não é, mas olha o final, particípio, aqui é gerúndio, então, errado. A outra, ó, já que passo por sua rua, posso lhe dar uma carona. Ele está falando aí que é condicional. Condicional. Tem alguma condição aqui? Não. Não. Não, ela não tem condição. Ela não está falando se passar. Ela diz que já que passa, vai dar carona. Letra C. Seu medo era tamanho que lhe paralisava as pernas. Qual é a consequência da pessoa ter muito medo? Qual foi a consequência de ter muito medo? Ficar com a perna paralisada. Olha o que aí, ó. O que ele é muito usado para consequência, tá? E o último, letra D. Quanto mais envelheço, mais paciência tenho. É uma causal? Não. Não é uma causal. Quem sabe dizer aí qual é que não é causa? Por que não é causa, professora? Eu já vi Bia falando aí. Bia está no mudo, mas ela fala, eu entendo tudo. Estou fazendo leitura labial melhor da minha vida. Proporção. Quanto mais envelheço, mais paciência tenho, que eu acho que é algo que não acontecerá comigo, porque não tem como você ter mais uma coisa que você nunca teve. Então, se nunca teve, não tem como ter mais. Tem como ter menos, né, professora? Vamos lá. Temos uma oração subordinada adverbial concessiva em. O que é a concessiva? É quando eu espero uma coisa, mas acontece algo diferente. Certo? Eu abro espaço para algo diferente acontecer. Então, onde é que nós temos uma concessiva? Eu já posso ir desclassificando pelas conjunções, né? A conjunção da letra A é se. Então, já não é. Se não é de concessiva, se é de condição. Na letra B eu tenho conforme. Conforme é de conformância. Aí eu posso ficar na dúvida entre C e D. Mas eu acho, por causa que a C está aparecendo, que tá concordando a D. A C tem assim, enquanto a mídia entrevista especialistas, seus espectadores assistiam impávidos. O enquanto vem de tempo. Enquanto. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos a letra D, ó. O especialista não concordará com sua opinião, por mais que você insista. A pessoa está insistindo, então se acredita que o outro vai concordar, mas o que é que ele faz? Não concorda. Então, há aí uma coisa diferente do que você espera.
Ó, se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Que tipo de oração nós temos aqui? Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Por causa que é o sim, né, senhora? É condicional, não é? Muito bem, Bia. Condicional. Eu não estou falando que vai acontecer, que aconteceu. Ele está falando se. Se, né? Isso aqui foi igual. Ó, indique entre as orações abaixo qual delas é uma adverbial concessiva. Vamos bater na concessiva novamente. E agora perderá bem lugar. É a senhora, né? É a B, não é? B ou D? A B, não é? É a Não, B, é a C, senhora. Não sei. Eu acho que é a C, senhora. É, porém, por Por causa causa que ele que prometeu e você é. pensou que ele ia chegar, só que ele chegou 2 horas depois. Não. Não é a B? Tá certo, Porque Bia tá ainda certa. aqui. Bia tá certa. Por quê? Vejam só. Olha que coisa ele fez aqui com a questão. O ou é de coordenação. O porém é de coordenação, que é o mas, todavia, no entanto, porém. E a D é o se, que é de condição. Então, a alternativa correta aí, para a gente, é a letra B de bola. Ó, quero muito que você venha ao jantar. Ainda que chegue tarde. Então, ó, eu estou abrindo espaço, que mesmo que você chegue tarde, e eu ainda poderia trocar o ainda que por embora. Embora chegue tarde, quero muito que você venha ao jantar. Vamos para algumas tirinhas agora. Eu preparei aqui umas 3 tirinhas. Temos assim, ó. Bia, lê pra gente aí, Bia, essa tirinha. Tá. A origem das Eita! A origem das espécies. Blé, blé, blé. Se você não parar, eu te dou um pescoção. Blé, blé, blé. E assim Deus criou a girafa. Eu avisei. Quem consegue encontrar nessa tirinha para mim um período composto por subordinação e é uma subordinada adverbial? Ai, senhora, eu odeio isso. Isso aí eu odeio. Não sou boa nisso. Tá muito fácil. Se você ler aí direitinho, você vai ver de cara. Ah, mas que é maior, senhora. É porque essa daí, senhora, ela é também de condicional. Deixa eu falar da senhora. Aí, ó. Eu não vou disso. A Agatha já disse aqui, ó. O período é se você não parar, eu te dou um pescoção. E aí nós temos o se, que é uma condição. Vamos para outra, ó. Sara, lê pra gente, Sara, por favor. Leio sim, Pro. Sonhos são como castelos de areia, que se desfazem ao sabor das ondas. No mar é mais romântico. E aí, onde é que nós temos uma adverbial? Uhum. Tá vendo? Você quer praticar? A Agatha aqui já viu, a Agatha já reconheceu onde é que está a adverbial. É na segunda tirinha, não é, senhora? Não, ele é só isso. Ah, pensei que se desfazia, pensei que era isso. A Agatha aqui já disse, ó, gente, sonhos são como castelos de areia. E aí, que tipo de oração adverbial nós temos aí? Sonhos são como castelos de areia. Comparativa. Sonhos são como castelos de areia. Pedro, lê pra gente, Pedro, essa aí. Uau! Tadinha da Maria Cebolinha. Tá chorando porque não consegue encher o balão. Dá. Deixa que a Moniquinha enche para você. Uau, estourou ali no final. Onde é que nós
temos uma subordinada adverbial nessa tirinha. Ó, a Agatha que respondeu também, eu vou terminar aqui porque a minha aula no sexto ano já vai começar, mas vejam, tá chorando porque não consegue encher o balão? E aí nós temos o quê? Uma causal, tá mostrando a causa do choro da menina. Gente, ó, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu espero que vocês estejam mais preparados para a avaliação dia 26/11. E eu sei que vocês vão conseguir sair muito bem. Vou subir a aula depois lá no YouTube, vocês podem rever, tá? Tchau, tchau, gente.